Olá pessoal, sou o Bruno. Agora a gente vai estar apresentando o pitch 6, que seria no caso o último pitch, referente ao capítulo 25 do livro do Mazieiro, que trata de diretórios e atalhos. Então basicamente um diretório é um container, ele vai ter arquivos ou outros diretórios, e se trata basicamente de uma abstração, e portanto a gente não tem eles alocados na memória. É uma forma de apresentar de maneira hierárquica esses arquivos ou outros diretórios para o próprio usuário. Então, isso geralmente é feito numa forma de uma árvore, né? Como está ali bem representado na imagem. A gente tem também os caminhos de acesso, né? Para o usuário conseguir chegar até esses arquivos. Então, você tem uma referência de forma direta, que seria ali, vamos pegar o primeiro diretório que aparece aqui, né? Aquele firefox.exe. Só o nome do arquivo seria uma referência direta. Tem a referência absoluta, que é o caminho, é todo o caminho, né, desde a raiz. Então seria C barra program files, barra Mozilla, barra firefox.exe. E você também tem a referência relativa, que é justamente você pegar só a última pasta de diretório daquele arquivo. Então seria só o Mozilla barra firefox.exe. E também a gente tem alguns caracteres que são tidos como separador, né, de diretórios. Por exemplo, no Windows, como eu comentei ali, seria o contrabarra, né? Também a gente tem a implementação dos diretórios. Basicamente ele é feito também na forma de um arquivo. Então se trata de uma tabela que vai relacionar ali, né, arquivos com outros arquivos e também com alguns diretórios. Que está bem representado na imagem. Você tem alguns ponteiros que apontam para outros diretórios e a gente consegue caminhar até chegar nos arquivos propriamente ditos. E aí a gente tem também a ideia de atalho, e nada mais é do que você replicar alguns arquivos ou diretórios em várias partes dos sistemas. Isso é basicamente feito através de ponteiros, né? Você consegue passar por referência. E aqui a gente já está usando um exemplo do Linux. Você está fazendo um root, né? E fazendo com que aquele primeiro arquivo ele seja acessado em outro lugar, né, com outro nome, entre aspas, ali mais simplificado. E aí sempre que você acessar esse atalho, ele vai apontar para o diretório principal e na verdade você não está meio que acessando o atalho, mas sim só puxando a referência do arquivo original. E além disso, os atalhos eles são implementados de duas formas. Os atalhos simbólicos são apenas uma string com o caminho do arquivo ou da pasta, por exemplo. Pode ser tanto o caminho relativo como o caminho absoluto. E esses atalhos simbólicos eles podem ser utilizados para referenciar tanto diretórios como também arquivos. E esses atalhos eles podem apontar para arquivos ou diretórios que estejam em outros volumes, outro disco rígido, por exemplo, ou até mesmo em algum outro disco na rede. Já os atalhos físicos, eles têm um caminho que apontam a de fato uma referência no local onde o arquivo está no disco, né? Como se fosse o local onde ele está inserido no volume do sistema. Devido a esse fato, ele só pode ser utilizado em arquivos e também em arquivos que estejam localizados no mesmo volume. E para obter esse acesso ao arquivo ou às pastas, o sistema operacional tem que percorrer o caminho disposto, né, até encontrá-lo. Dessa forma, ele vai percorrendo todo o caminho do arquivo ou do diretório, um
passo de cada vez, por assim dizer, como está ilustrado na figura, até que ele encontre, né, o arquivo ou diretório que está procurando. Dessa forma, é uma busca custosa e principalmente longa em casos onde o caminho seja muito extenso. Desse modo, para acelerar essas buscas, utiliza-se também um cache de caminhos que já foram previamente acessados. Esse cache ele é gerenciado por uma política LRU e a consulta é feita partindo do caminho completo do arquivo, buscando lá nessa tabela, nesse cache, e caso o arquivo não seja encontrado, retira-se a última parte do caminho. E aí percorre-se essa tabela cache novamente até encontrar ele. Caso não encontre, vai ter que ocorrer essa busca no sistema de arquivos e esse caminho vai ser adicionado nessa tabela.